Olá, amigos. Hoje eu vou falar de um assunto um pouco mais filosófico. Trata-se do daimon. Como parte da filosofia helenística e da sua forma de praticar a astrologia, havia um conceito filosófico básico que era o de Hermamene. Hermamene é tudo que já está escrito quando um espírito encarna na matéria. E também ela existe por si mesma, mesmo que o espírito não encarne. É uma lei, vamos dizer, divina. Paralelamente, o conceito de fortuna ou parte da fortuna é um ponto da carta obtido pela somatória do ascendente, mais o Sol, menos a Lua, depende se o nascido foi à noite ou se foi pelo dia. E essa parte da fortuna indicava onde se encontraria a sorte material do nativo. Ou, se tal ponto estivesse em conjunção com planetas mal posicionados, poderia ser não uma sorte, mas um azar. Como exemplo de sorte pura é encontrar uma nota de dinheiro alta no chão. Paralelamente, existia também o conceito de daimon, que era o espírito, e que era bem correlacionado com a fortuna, mas correlacionado às inversas. O seu cálculo é o inverso do cálculo da fortuna. E significava o espírito da pessoa, a sua robustez ou não para lidar com o que viesse, com Hermamene. Não se falava na questão de determinismo e de livre-arbítrio, mas esse daimon seria mais ou menos como uma representação do livre-arbítrio. Segundo Porfírio, o daimon, através de sacrifícios, permitia ao homem se livrar do seu fado. É muito compreensível essa ideia de sacrifícios, porque é preciso uma força contrária para esse embate com o destino. Por exemplo, se o seu destino for trabalhar muito, é preciso muito esforço para cooperar com Hermamene e, e trabalhar realmente bastante. Agora, se o seu destino é ser viciado, por exemplo, é preciso também muita força de vontade para evitar esse vício. Então, a parte do espírito dá essa força pessoal de dizer sim ou não. O daimon está sempre em contato com o Irmamene, ou colaborando ou tomando atitude de sua própria vontade. O Porfírio, que era um neoplatonista, além dos seus tratados sobre temas filosóficos, religiosos e éticos, também escreveu um tratado astrológico. E como muitos no seu meio cultural, ele acreditava que o daimon era um orientador pessoal, que ajuda e encoraja o ser humano para um lado virtuoso. Com base nas ideias extraídas de Platão, especialmente do mito de o Porfírio relaciona esse daimon pessoal à técnica astrológica de encontrar um oikodespotes, ou mestre da casa, ou ao mutem do mapa astral, que muitos já ouviram falar.
O planeta designado como Oikodespotes ou o Almuten Natal transmite, segundo Porfírio, o espírito do daimon pessoal, que acompanha a alma quando ela se liga a um corpo no nascimento. Existem muitas técnicas para achar esse Almuten ou esse Oikodespotes, que é o planeta mais importante da carta. E que ele achava, e alguns da sua época, o responsável pelo papel do daimon. Inclusive, muitas minúcias foram usadas depois dele por muitos autores, até a era medieval e em seguida, para concluir qual seria e como encontrar esse planeta, que teria tanta responsabilidade. Inclusive, alguns achavam que tal daimon poderia ser mau, mas a maioria achava que ele era bom. Eu não sei, mas eu acho que a brutalidade cotidiana a que a humanidade é exposta nos mostra, ou que existem maus daimons, ou dois, simplesmente, se nós lermos as cartas de assassinos, de pedófilos, de jogadores compulsivos que destroem e roubam, às vezes, os próprios pais, os que causam mal sem se importar, a gente só pode afirmar que existem também maus daimons, ou que o fatídico da carta não encontra em certos nativos nenhum daimon antagônico à altura do que é fatídico. Por outro lado, pessoas com uma carta aparentemente tendendo para o mal não o executa. Então, nós astrólogos ficamos assim, muito na dúvida, o que vai te dizer se a pessoa realmente vai ir para um lado ou para o outro. Seria o Onmuten responsável por esse último resultado? Pessoalmente, eu não acredito que um só planeta possa dar a resposta para todas essas questões. Mesmo se houvesse concordância entre os autores sobre como encontrar esse planeta. O daimon, ou espírito, não pode ser descrito por um planeta. Ele é um ponto na carta. E é uma entidade espiritual, assim como Ermamene. Ele combina 3 pontos base da carta, que é o ascendente, o Sol e a Lua, tendo mais condições de descrever o resumo do nativo. Mas ele é construído matematicamente, através de pontos da carta, que são os luminares e o ascendente. Então, vocês veem, eles não nos dizem de onde viemos, qual o nosso DNA espiritual, por assim dizer. Como diz Carl Sagan, somos feitos de pó de estrelas. Não basta saber o que nos espera a nível material. Para sabermos se vamos conseguir, de uma configuração frágil, algo grandioso, é preciso olhar o universo inteiro na hora que encarnamos. Isto é, olhar também para as estrelas. Ao analisarmos os mitos referentes a essas estrelas em uma carta natal, nós vamos por um caminho muito mais filosófico e espiritual do que a pura análise planetária. As suas estrelas pessoais, especialmente as da sua fundação, as que aparecem no Nadir, podem dizer muito de quem você é espiritualmente, do que
por exemplo, faz uma pessoa tocar piano desde os 5 anos, ou matar ou ter prazer em torturar animais. É uma estrela benéfica junto a um ângulo ou a um planeta angular determina firmemente que tipo de voz nos guia numa direção ou noutra e qual a qualidade dessa direção. Quer dizer, uma estrela maléfica junto a um ângulo, a um planeta angular, mostra também o lado contrário, que não vai ser benéfico. Daí que é imprescindível para conhecer uma pessoa usar as estrelas. A linguagem delas é muito profunda e exige muita meditação por parte do nativo. Inclusive, quando o astrólogo lê as estrelas, ele tem um trabalho muito grande, mas o trabalho maior é do nativo, porque ele tem que meditar muito sobre aquilo, porque tem coisas muito íntimas que só você sabe, e você está vendo ali nas estrelas. Então, isso é muito interessante. É um exercício espiritual muito profundo. A teia formada pelo entrelaçamento estelar com os ângulos e planetas angulares no dia inteirinho do nascimento é algo que, depois de examinar essas conexões, logo a gente vê a base, as lutas, a influência da ética ou não sobre a carta. E aí é que descobrimos até que ponto a pessoa tem suas mais marcantes tendências e contra o que ela tem que lutar. A partir, portanto, das análises das estrelas numa carta, é quando nós chegamos perto do que é o seu destino, o destino de alguém, e de que armas a pessoa tem para lidar com esse destino. Pronto, terminei, pessoal. Por hoje é só.